E aí, gente, Hakimina aqui. A gente está no nosso assunto sobre a criação de animais digitais, né? Animais artificiais que têm vontade e, entre aspas, inteligência. Não no sentido humano, mas no sentido animal, né? Então, a gente está acompanhando um artigo de 1995 sobre esse assunto. E aí tá falando algumas coisas relacionadas aos sentidos do animal, né? Dá pra ver ali, tá meio borrado, mas barulho mais luz é igual a medo, por exemplo. Dependendo aqui é no sentido de estímulo, né? Um barulho com luz pode gerar medo no animal, por exemplo, num rato, por exemplo. O gosto também pode gerar esse tipo de coisa. O cheiro no sentido, por exemplo, do rato, quando ele vê o cheiro do ser humano, e daí é uma coisa que todo mundo sabe, né? Que coisas que tem o cheiro do ser humano, por exemplo, numa gaiola, você tem que meio que usar luvas ou algo do tipo, pro rato não sentir seu cheiro, porque ele sabe o seu cheiro e pode acabar, como fala, sabendo que você tá, que lá é do mal, né? Enfim, essas coisas podem, é meio que no instinto ele sabe que não, pera, isso daí tá errado. Algum outro ser fez essa armadilha pra mim, eu não poderia me aproximar. Então esses sentidos inatos eles são importantes, só que a gente tem que entender de cada animal, né? Então nesse sentido ele tá separando. Então o estímulo, né? Esse S0 e as respostas, esses R0s que estão se fazendo essas setinhas, né? Então o estímulo, né? Gerando diferentes respostas nos animais. Aí eu só tô resumindo, tá, gente? Esse livro tem mais de 200 páginas. Eu tô tentando resumir. Então, essa parte, por exemplo, está mostrando uma cadeia de processos de estímulos e reações do animal. Aqui é só uma parte mais teorética, né? Mais organizacional. Ou estrutural, melhor falando. Mas um também falando um mapeamento aí dos estímulos e respostas dos animais, né? Dependendo do animal, né? Então, por exemplo, um gato, quando você põe a comida para ele no pote, obviamente aqui não vai ser considerado, vai ser considerado um estímulo. Vamos supor que você chama o seu gato, ele sempre sabe que quando você chama ele para comer nesse horário. Então é um estímulo, né, que você está fazendo, mesmo que seja algo normal, tipo padrão. E ele vai sentir o cheiro da comida, também vai provocar um estímulo nele. Ele vai a barriga dele vai estar com fome, né? Isso também vai fazer um estímulo nele. Então aqui é uma corrente de estímulos que vai concretizar o ato de comer. Então, como que a gente consegue reproduzir isso de uma forma digital, né? 3D, por exemplo, num jogo. Só que lembrando, nosso objetivo, porque no jogo você consegue fazer, pô, como você tá falando, no jogo dá pra fazer o gato dar pirueta, soltar fogo, sei lá, soltar arco-íris com as mãos, não importa. A gente consegue fazer isso com tecnologia 3D, né? Não tem por que fazer isso nesse sentido. Mas a questão é falando de inteligência. Aquele jogo é só programação, ponto. Você programou lá para a imagem se mexer, então aquilo não tem inteligência. Então a questão que a gente está procurando é inteligência. A gente tentar reproduzir isso da mesma forma pensante que um gato. Então por isso que é tão complexo. Talvez não seja possível, mas poucos artigos que eu tenho lido têm falado sobre esse assunto com detalhes. Então eles focam mais na parte do ser humano, né? Tentando reproduzir o ser humano. Como por exemplo, eu só vou citar um aqui, o Blue Brain Project, que é basicamente para reproduzir a mente humana. Tem várias focadas em reproduzir a mente humana, mas eu tenho visto poucos focados na parte mais animal, né? De reproduzir um animal pensante, no sentido pensante não como nós, mas pensante no sentido animal mesmo, que é mais fácil até. Enfim. E essa daqui, gente, esse daí é a minha teoria de aprendizado animal focada nessa parte. Então, lendo o livro, eu meio que pensei nisso. Então, basicamente, o foco aqui não é explicar como o animal se interage, tá? Isso aqui o foco aqui é na criação do modelo para criar um animal artificial. Então, a primeira parte que a gente tem ali é a aprendizagem inata. Então, são coisas que você já nasce com elas. No caso do ser humano, tem uma natureza,
se você tem uma antropologia voltada de uma forma teológica, você vai pensar que o ser humano ele tem corpo, alma e espírito, e que isso é dado por Deus, e que ele tem sim uma lei inata no seu coração, como Romanos vai falar. Eu acredito nisso. Então o ser humano ele nasce com certas associações na sua natureza que fazem ele ser um ser humano. Então a natureza do ser humano é a mesma para todos. Essa é a aprendizagem inata do ser humano. No caso do animal também. Então cada animal tem seu instinto. Por mais que você tente forçar aquele animal a não seguir o seu instinto, um leão, uma vaca, enfim, você não vai conseguir fazer uma vaca caçar um leão, porque não é da natureza dela isso. Então essa parte vermelha aqui é a natureza do animal. Então a gente quer replicar a natureza do animal, e a partir dessa natureza, e essa parte importante, ele se virar sozinho. Embora a gente vai tentar ensinar ele a fazer as coisas, por exemplo, se conseguir ensinar ele a comer, esse tipo de coisa, enfim. Mas no sentido que nem, por exemplo, quando você tem um gato. Sua gatinha lá, teve um filhinho, vários filhotinhos. Eu lembro uma vez que eu fui na casa de um amigo e tinha tanto gato no corredor que eu não conseguia nem pisar direito no chão. Tinha um gato embaixo de mim, tava até com medo de pisar no gato. Enfim, aquele gato ali ele já nasce, ele vê a mamãe dele, ele vai aprender com a mãe, mas ele aprende sozinho. Por incrível que pareça, ele aprende sozinho porque é a natureza dele, né? Ele consegue aprender sozinho as coisas que ele precisa. Você dá comida pra ele, vai lá e come. Você não precisa, sei lá, ensinar ele a abrir a boca, fechar, engolir. Não, isso é inato. Então, aprendizagem inata. Isso aqui é uma parte importante porque você vai ter que estudar muito animal para conseguir aprender isso. Dependendo do animal, se ele for muito complexo, como um golfinho, um macaco ou qualquer tipo de animal assim, vai ser muito mais complexo. Porque o problema não é o movimento do animal, isso daí já consegue ser reproduzido de uma forma bem simples, com animação. A questão é autonomia. Então a questão é você desenvolver, e aí que a inteligência artificial entra, é a autonomia. Então, ele ser autônomo, ele conseguir, por exemplo, vamos supor que a gente cria um ambiente artificial que tem peixes, gatos, tubarões caçando, enfim, e tudo lá move, sabe, sem mexer em nada. Só com a aprendizagem inata, ele vai lá fazendo as populações. E tem jogos que simulam isso, mas mesmo assim é estranho se pensasse que isso pode ser possível ou não, mas enfim, vamos tentar continuar em vez de tentar teorizar se isso dá certo ou não. Então, outras coisas que é um animal simples. Aqui é um animal simples, tá? Tem muitos outros sentidos que os animais podem ter. Aqui eu só pus 3 para simplificar. Então, não considere que isso aqui são todos os sentidos possíveis do animal. Até porque morcego vai ter sonar, outras coisas doidas. Tubarão vai ter outras coisas doidas. Cada animal é diferente, mas eu coloquei só 3. Visão, olfato e tato. Que a gente já vai saber como representar se a gente fazer um animal até robótico. Então, por exemplo, dessa aprendizagem inata, o animal ele vai aprender a partir da visão dele, que vai fazer ele sentir o ambiente que ele está e aprender com esse ambiente. Então, a visão é importante para o aprendizado. O olfato, que também vai ser importante, e essa visão e olfato, principalmente o olfato, eu acho, vão ter a aprendizagem inata vai afetar bastante. O tato também. Então, se uma coisa é quente, a aprendizagem inata vai simplesmente fazer você, sabe, tirar a mão. No caso de um gato é a mesma coisa. Se tiver quente, ele vai tirar a mão. Se tiver um cheiro estranho, ele vai sentir, nossa, um cheiro estranho. Por que ele sabe que aquele cheiro é estranho? De novo, aprendizagem inata. E aí ele vai ter esses padrões de aprendizado que ele aprendeu com a visão e com o olfato, né? E outros sentidos que eu não coloquei aí. E com a aprendizagem inata que vai ajudar ele a dar um empurrão nisso. E aí ele vai ter uns padrões de aprendizado que ele vai aprender ao longo do tempo. E isso é uma coisa contínua. É uma coisa que a gente chama em inteligência artificial de backpropagation. É de você rodar o programa. O programa ele vai se rodando várias vezes, né? Se testando até ele corrigir os erros. Nesse sentido, basicamente, é isso que eu estou tentando dizer nesse slide. Não backpropagation, mas no sentido de que isso daqui é uma corrente contínua. Então ele vai começar a ter associações inatas, que vai ser da aprendizagem dele inata, que é da natureza do animal, que vai fazer diferença na aprendizagem dele. As associações abstratas da visão e do olfato, do tato e de outros sentidos.
e as associações aprendidas, que foram aprendidas do ambiente que ele está. Então, e aí vai criar novos padrões de aprendizado. E assim sucessivamente até vir a morte da criatura. Então, esse sistema aí, ele vai se repetindo várias vezes, inconscientemente, né? Tipo, você aprende desde pequeno, você vai aprendendo as coisas, acabou, simples. Mas para você reproduzir isso é muito mais complexo. Então, é incrível saber que Deus fez isso em 7 dias e em mais de 4.000 anos a gente não consegue nem saber como começar por isso. Então, mas alguns já tentaram começar e... Não, na verdade Deus fez em um dia, né? A gente está tentando 4.000 anos tentar reproduzir isso. Então o objetivo aqui é reproduzir um animal que tenha autonomia. Isso é muito importante para a inteligência artificial, porque você conseguir reproduzir animais com autonomia, você pode dar um passo a mais para produzir entre aspas, tá, seres humanos com autonomia. Então você reproduzir uma inteligência artificial que ela consegue um dia fazer pensar. Não vai ser como humano, por causa daquela parte da alma, que eu acho que é um problema que não pode ser resolvido, mas vai ser o suficiente para a gente ter uma Alexa, por exemplo, uma Siri, que vai ser muito melhor, tá? Então, tipo, esse é o objetivo, a gente conseguir coisas desse tipo de Alexa, Siri ou coisas relacionadas a isso, que sejam melhores. Simples. E aí vai ter uma parte do livro que vai falar sobre aprendizado do movimento, que basicamente, nesse caso, a parte mais de locomoção do animal, né? Que vai ser relacionado à estrutura física dele, a visão dele, seria um pássaro, seria um mamífero, enfim. Basicamente só está mostrando aí, né? E esse artigo que a gente mostrou antes, eu pus pouco dele, pus muito pouco. A gente vai mostrar ele em outros vídeos, porque tem 200 páginas e eu só resumi assim as primeiras 60. Então esses slides aí que eu mostrei são as primeiras 60 páginas, um resumo muito simples. Mas ele vai falar sobre muitas coisas relacionadas a isso, né? Da teoria de movimento do animal, da teoria biológica relacionada ao pensamento do animal, enfim. E esse é um paper de 95, isso é incrível. Agora a gente vai tentar focar na parte mais prática, né? Eu vou mostrar outros artigos relacionados a isso. Então foi isso por esse vídeo, espero vocês no próximo. Até mais.